Fala aí, meus queridos, tudo bem? A gente vai começar dando início aqui à correção do último TD que eu mandei para vocês, referente ao ponto médio e também ao baricentro. Mas é importante a gente poder também ressaltar que nesse TD também há questões que envolvem distância e equidistância de pontos. Então a gente vai corrigir questões também que envolvem esse conteúdo, já preparando vocês para a prova já da semana que vem, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais breve possível em cada comentário, mas que você de alguma maneira também consiga ter a resposta correta de cada questão. Tudo bem? Então eu vou aproximar aqui um pouquinho para a gente poder ler. Então daqui a pouco a gente continua. Deixa eu pegar aqui direitinho para a gente poder ler. Diz assim, no caso da primeira questão: uma fazenda improdutiva foi desapropriada para a reforma agrária. Em uma região da fazenda foram assentadas duas famílias. Exatamente na metade do caminho que une as casas das duas famílias encontra-se um poço, onde diariamente as famílias vão retirar água. A partir de um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, as casas das duas famílias podem ser representadas pelos pontos A, 1 e 1, e B, 4 e 5. A pergunta da questão é: qual é a distância que cada família percorre da sua casa até o poço? Diante dessa situação, você já pode perceber, eu vou tirar aqui para a gente poder resolver, daqui a pouco ela volta essa folha. O seguinte: diante dessa questão, a gente pode entender que existe. Aqui está falando que existe um ponto na metade do caminho, né? Que no caso fica o poço, que esse poço ele fica na metade do caminho que une a casa das duas famílias. Então, o primeiro ponto que você pode usar aqui, na verdade, é para calcular a distância entre esses dois pontos. Então, a primeira coisa que você faria seria calcular a distância de A e de B. Tudo bem? Porque aí você teria noção de qual seria o comprimento desses dois pontos aí. Levando em conta, nós temos dois pontos, então ficaria x2, né? Menos x1 ao quadrado, mais y2, menos y1 também ao quadrado, tá ok? E aí você utiliza a fórmula da distância para esse tipo de questão. Logo aqui você vai ter o seguinte, olha. Quando você substitui os pontos, você sabe que x2 aqui vai ser 4, você sabe que x1 vai ser 1, tudo ao quadrado. Assim como também o y, você sabe que y2 vai ser 5 e o y1 vai ser 1. Tudo isso também ao quadrado. Tudo jóia? Continuando aqui, nós vamos ter que a distância de A e B vai ser, vamos lá, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem com vocês? Continuando. Aqui nós vamos ter o seguinte: raiz 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Isso aqui a gente sabe que vai dar raiz de 25, que vai ser igual a 5. Perfeito? Então essa é a distância que existe entre esses dois pontos. Mas só que tem um problema também, que a questão fala que na metade do caminho que une as casas, existe o poço. Então, era como se a gente pudesse entender o seguinte: vamos simbolicamente fazer aqui ponto A, ponto B, levando em conta a metade do caminho fica o poço. Logo, eu posso perceber o seguinte: se a distância entre A e B eu descobri que é 5, e o poço fica na metade, então eu vou pegar isso daqui e dividir por 2. Logo, eu posso entender que a distância que cada família percorre da sua casa até o poço vai ser de 2,5 km. Tudo bem? Basicamente,
é essa a resposta. No caso da primeira questão, nós temos aí que vai ser o item B. Na segunda questão, falou o seguinte: os pontos -1 e 6, 0, 0 e 3 e 1 são três pontos consecutivos de um paralelogramo. Assinale a opção que apresenta o ponto correspondente ao quarto vértice. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente poder resolver a questão. Deixa eu tirar aqui essa folha. Eu desenhei a figura, né? Aí para que vocês pudessem ver. Vocês estão vendo aí que é um paralelogramo, pelo menos parece, tá bom? E de maneira bem prática, para não demorar muito numa questão como essa, o que a gente pode fazer, tá bom? Existem algumas formas de você resolver essa questão, mas de maneira bem simples. Você pode imaginar comigo o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui comigo. Você está vendo que se eu traçar aqui uma diagonal nesse paralelogramo, eu vou poder determinar, certo, que o comprimento que vai existir entre A e C vai ser a mesma coisa de D e B. Eu acho que você consegue imaginar isso, né? Eu acredito que dá certo. Vamos para uma outra ótica. Você pode observar que tanto B e C, tanto A e D, eles são paralelos entre si. São paralelos, certo? Estão na mesma direção, certo? Então, levando em conta agora a diagonal, por isso que eu falei, eu posso admitir que eles, de certa forma, terão a mesma distância. Uma vez que terão a mesma distância, vocês estão vendo bem aqui? Eu tracei uma reta aqui, na diagonal desse paralelogramo, e esse pontinho que eu fiz aqui, eu vou definir que seria o ponto médio desse paralelogramo, certo? O ponto médio. Só que eu preciso descobrir qual é o vértice D, porque eu não tenho esse valor. Então, de maneira bem simples, a gente pode, primeiro, encontrar o ponto médio entre A e C. Então, vamos comigo aqui descobrir o ponto médio entre A e C. Vamos lá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, observando as coordenadas, você está vendo que o ponto A é -1 e 6, o ponto C é 3 e 1. Então, a gente pode pegar e fazer o seguinte. Eu vou ter, no caso, o ponto médio referente a x, tá bom? Eu vou ter aqui x1 mais x2 dividido por 2. Eu posso admitir que vai ser -1 mais 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2, logo eu sei que vai ser 1. Eu também posso pegar o ponto médio referente a y. Então, vou ter y1 mais y2 dividido por 2. Aqui você vai ter, vamos lá, 6 mais 1 dividido por 2, que isso aqui vai ser 7 dividido por 2, que vai ser, no caso, 7/2, tá bom? Pronto, então o ponto médio dessa diagonal aqui, ela vai ser 1 e 7/2, tranquilo? Só que eu preciso encontrar qual é o vértice D, porque eu não tenho esse vértice aqui. Então, você vai admitir o seguinte, se A e C têm o mesmo ponto médio, então eu vou definir que o valor do ponto médio de A e C vai ser o mesmo ponto médio entre B e D. Então, agora vai ficar um pouco mais fácil, olha, para eu poder encontrar. Encontrando, no caso, o vértice D. Vamos ver aqui. Eu posso encontrar o vértice D, que eu já falei, fazendo o ponto médio entre B e D. Concorda que eu posso montar desse jeito aqui, ó? Vamos ver. Eu posso montar através do ponto médio. Eu teria x1 mais x2 dividido por 2. Só que agora você vai encontrar D utilizando quem? O ponto médio que eu encontrei. Você vai utilizar x1 e x2 partindo do ponto B e do ponto D.
Tá ok? Então vamos comigo aqui, ó. Vejam que eu tenho que o ponto médio, ele vai ser, no caso referente a x, é 1. x1, quem é x1 aqui? 0. Quem é x2? X, porque eu não tenho, no caso é o ponto D. Tudo isso aqui sobre 2. Eu posso multiplicar isso daqui, que eu vou encontrar 2 igual 0 mais x, x. Ou seja, encontrei o primeiro vértice de D, o primeiro ponto, né? Equivalente a x. A mesma coisa você utiliza para y. Aqui você vai ter ym igual a y1 mais y2 dividido por 2. Eu sei que meu ym aqui, ó, é o ponto médio, então vai ser 7 meios. y1 eu sei que é 0. y2 é y. Isso tudo sobre 2. Fazendo bem aqui, se eu multiplicar, meu povo, isso daqui, ó, eu vou ter 7 vezes 2, que vai dar 14. 14 dividido por 2 é o próprio 7. Igual 0 mais y, y. Ou seja, o vértice D aqui vai ser 2 e 7. Tudo bem? Marcou certo quem marcou o item A. Tá bom? Daqui a pouco eu trago mais questões.